Então, frente a esse contato com o vírus, a gente vai ter a ação de diferentes linfócitos. Então, vamos pensar, no momento inicial, a gente vai ter esses linfócitos auxiliares, né? Aumentando a atividade dos linfócitos citotóxicos, que vão ter que eliminar o vírus, né? E também vamos ter a ação dos linfócitos B, depois, num segundo momento, produzindo os anticorpos. Então, a gente vai ter uma atividade bastante interessante desses linfócitos, e isso pode promover o processo de linfocitose, a alteração dos linfócitos na circulação e também o aumento da reatividade desses linfócitos, que vai fazer com que eles tenham uma forma diferente. É por isso que, em algumas vezes, no hemograma, vem lá uma nota escrito linfócitos atípicos. O que são esses linfócitos atípicos? São linfócitos reacionais que estão ali respondendo principalmente a essas infecções virais. Quando a gente fala de linfocitose reativa, a gente vai precisar entender quais as principais causas, né? E é o que eu coloquei algumas dessas causas importantes, como as infecções virais pelo vírus de Epstein-Barr vírus, a infecção, né? Que é o vírus que causa mononucleose, citomegalovírus, herpes, influenza, vírus como o das hepatites e da dengue em menor proporção, infecções bacterianas, infecções parasitárias podem aumentar. A gente tem que lembrar também da hipersensibilidade às drogas, que podem promover linfocitose em um certo grau. Da vacinação, muito interessante a gente observar que quando as pessoas recebem a vacinação, elas estimulam o sistema imunológico a produzir anticorpos. Quem faz isso? São os linfócitos, e aí a gente tem, lógico, linfocitose. E, lógico, algumas causas malignas, como as leucemias linfóides e os linfomas. Então, é muito importante que a gente avalie de forma criteriosa. Essa daqui é um slide simplificado, mas depois, como material complementar, eu vou fornecer para vocês uma tabelinha de várias causas mais comuns de linfocitose, que aí você pode ter à mão no dia a dia para avaliar isso de uma forma mais facilitada. E aí é importante entender que quando a gente pratica atividade física de maneira progressiva, moderada, né, e um treinamento bem planejado, a tendência é você ter mais linfócitos na circulação, mais linfócitos de maneira moderada comparado com quem não pratica atividade física. Isso vai dar mais resposta imunológica para esses indivíduos e, lógico, a gente tem observado que a prática de atividade física regular tem melhorado muito a imunidade, inclusive sendo um fator protetor contra a Covid-19. E aqui eu coloquei para vocês o efeito, né, agudo de uma sessão de treino de indivíduos praticantes de crossfit. Antes e após aqui esses indivíduos, a gente observa uma linfocitose bastante significativa. E aí a gente observa de maneira em repouso, né, que a gente tem o antes e o depois, e em repouso a gente tem vários aqui sinalizados vários indivíduos sinalizados nessas setas vermelhas que estão com a contagem de linfócitos diminuída em repouso. O que significa isso? Em repouso eles já têm menos linfócitos na circulação, isso pode sinalizar a diminuição da imunidade e risco aumentado de infecções, como a própria Covid-19, influenza, o Epstein-Barr vírus e os herpes simples. E aí é interessante a gente observar que o Epstein-Barr vírus é um vírus muito comum, né, em alguns atletas, porque ele é um vírus que pode permanecer latente e nos quadros de imunossupressão provocados pelo exercício, principalmente naquele tipo de atividade física de longa duração, de ultra endurance, a gente pode ter aí a reativação do vírus da mononucleose. Então o indivíduo pode ter tido a mononucleose em algum momento ou pode ter tido contato com o vírus. Nesses momentos aqui de queda da imunidade, a gente tem a reativação. O que alguns estudos recentes têm mostrado também é que alguns indivíduos, atletas e não atletas, que têm a Covid-19 podem, em algum momento, né, de queda dessa imunidade, também reativar a mononucleose, e isso tem sido observado já com mais frequência. Bom, o que a gente pode observar também é que o exercício físico ele aumenta muito a quantidade de linfócitos na circulação, a gente viu no slide anterior, e os diferentes tipos de linfócitos. Então, o linfócito que mais se eleva frente a uma sessão de treino são os linfócitos do tipo NK, as células natural killer. E essas células recebem esse nome porque elas têm a capacidade de eliminar células infectadas e também células tumorais. Tá? Então, daqui, né, quando a gente observa essa elevação, no pós-exercício, essas células, né, elas caem na circulação porque elas são redistribuídas para os tecidos, favorecendo o que a gente conhece como imunovigilância. Daí a explicação do efeito protetor da atividade física no câncer. Então, o que é interessante a gente observar? No passado, alguns pesquisadores sinalizavam que essa queda, né, da quantidade de linfócitos no sangue
no período pós-exercício, sinalizaria uma diminuição da imunidade, né? Aquilo que a gente chama de janela imunológica. Hoje já se discute que o exercício promove esse efeito de imunovigilância. Lógico que para você aumentar a quantidade de linfócitos na periferia, você precisa ter uma quantidade basal de linfócitos na circulação, tá? Então, nós temos sim ainda esse período de janela de oportunidades, pós-exercício, onde esses linfócitos estão sendo distribuídos, mas a gente tem outros fatores que estão concorrendo ali, como, por exemplo, as imunoglobulinas do tipo A que estão nas mucosas. Lógico, se o indivíduo tem menos linfócitos, menos IgA, ele vai estar menos protegido, tá? Mas então esse conceito da janela aberta, ele existe, mas ele está em estudos assim para a gente entender um pouco melhor o que significa essa diminuição temporária, e isso pode significar um aumento da imunovigilância, a proteção desses linfócitos nos tecidos.